Na segunda-feira, a gente viu um pouquinho sobre os aplicativos, né? O que que eles são, para que que eles servem, né? E falou um pouquinho sobre segurança, sobre limpeza de computador, né? E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre aplicativos, mais voltado à parte de edição, né? Edição aí de imagem e desenho 2D e 3D. E a gente também pode falar um pouquinho sobre edição de vídeo, né? Que hoje em dia é um assunto muito polêmico, né? Polêmico assim, né? Muito utilizado, né? Muito útil, né? Por conta do YouTube, né? E também outras plataformas aí que se utiliza, né? Beleza, gente. Então ele está falando aí que hoje em dia imagem é tudo, né? Ela fala sem ter som. Observamos que na mídia as imagens dizem tudo, em blogs, redes sociais, jornais da web, em TV. É, Como por exemplo, tem sempre aquele comentário, usou Photoshop. Olha como essa apostila é antiga, né? Ninguém mais usa assim essa frase, né? Hoje em dia usou o quê? Nas fotos. E aí? Vocês estão Uma aí? pergunta Ah, só o até Guilherme. Ao invés de o cara falar, você usou Photoshop, porque a foto ficou boa, fala que usou o quê? filtro. Filtro, né? Então, essa apostila é antiga, mas de boa, dá pra gente entender, né? E aí ele fala que quando a gente fala de editor, né, fora a Adobe, né, que desde aquela época já era uma empresa consolidada no ramo de edição de vídeo, de imagem, né, de tudo. É, Fora a Adobe, que tem disponibilidade para conhecer sem pagar nada, seus aplicativos durante 30 dias, né? Então, ela tem a possibilidade ali da gente poder usar por 30 dias a Adobe, né? Os aplicativos da Adobe. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre os editores que a gente tem na nossa mão, né? Primeiramente, gente, um muito simples, né? Que surgiu lá em 85, né? Que é o Paint. Qual que é o comando para entrar no Paint? E aí, alguém sabe? No Paint? No É, Paint, né? é. Deixa eu ver se eu lembro. Puxa, eu não sei não, hein? Eu não sei da onde que as pessoas falam que é Paint. Desde quando A tem som de ai, quando tá no meio da frase? Sei lá, né? Ctrl Y Windows R, é para imprimir. Windows R e MS Paint, como você disse. MS Paint, beleza? Aí, ó, pronto. E aqui, gente, a gente tem um editor completo, né? É um tipo de aplicativo bem simples, mas que ajuda muito a gente. Porque a gente consegue aqui cortar uma imagem, a gente consegue girar, a gente consegue redimensioná-la, colorir, fazer, por exemplo, igual eu já fiz com um monte de aluno, fazer desenhos simples, né? Ah, vou fazer um computador aqui, tal, aí coloco aqui um mouse, né? E aí, pronto, está feito o meu computador. Olha lá o monitor. E aí eu posso fazer as teclinhas se eu quiser. Então é uma coisa para fazer desenho simples, para fazer recorte de coisas, né? A gente consegue pintar alguma coisa também. Quando a gente está começando a mexer com o computador, pelo menos na minha época era assim, a gente usava muito Paint, né, para aprender a mexer no mouse, a mexer, é, ter uma sensibilidade melhor com o toque, né, do mouse e tudo mais. Beleza. Agora, gente, a próxima aplicação que ele mostra aí é o Fireworks. Hoje em dia não se usa mais essa aplicação, né? Existem aplicativos mais elaborados, né? Mais superiores aí. E ele até fala aqui, ó, Dreamweaver, o Flash que também não se usa mais, tem o Freehand e a gente tem outros aplicativos aí. Alguém sabe algum aplicativo para criação de imagem em 3D? Esse eu não sei.
Eu acho que existe, da Adobe, mas eu acho que não é o Fireworks, não. Eu acho que é o... Senhor, desculpa, qual é a pergunta? Illustrator. O aplicativo de edição de imagem 3D. Se eu conheço um? É, Não. Eu acho que é o Visual Code G 3D. mas assim, desses mais conhecidos. Mais conhecidas? É Tem o. também Professor, é o 3D, é o VS Code, né? Que é o Visual Code 3D. O único que eu conheço. Eu não manjo muito desse setor, né? Ó, Adobe Substance 3D Painter. Já faz parte da suíte da Adobe. tem o Photo Creator também, professor, eu acho. Photo Creator. E é Tem isso o daí, gente. Kaya. E esses caras aí substituíram, no caso, o Fireworks. O Fireworks, ele é de 2015, essa versão que ele mostra aqui, né? E depois disso houve muita evolução aí no mercado, né? O GIMP, né? GIMP também, né? Acho que é GIMP, porque não tem U, então é GIMP. É Development Snapshot. É um editor simples de foto, gente, gratuito, inclusive. Né? Esse cara aqui, ele é bem tranquilo de trabalhar. Vamos dizer assim que ele é um Photoshop, ele está entre o Paint e o Photoshop. Ele é um meio termo ali, ele tem mais recursos que o Paint, mas não é tão completo e tão simples de manusear quanto o Photoshop, né? Mas é muito bom. Existem outros editores aí, editor de foto, por exemplo, o Picasa, né? Nem sei se o povo usa ainda o Picasa, né, na verdade. No celular a gente tem um monte de tipo de aplicativo que a gente consegue editar uma imagem, né, para ficar mais bonita, tal, para tirar as manchas e tudo mais. Beleza. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre editor de vídeo. Alguém conhece algum editor de vídeo bom aí? Aí tem que tirar foto. Editor de vídeo? É, Deixa eu ver se eu lembro algum. Tem. Putz. Pode pago ou grátis, professor? tanto faz, conhecido. Tem o Windows Movie Maker, Movie Maker não existe mais, mas era muito bom na época. Virtual Dub Eu fiz muito trabalho de escola com Movie Maker. também, viu? Tem um clipe que a gente cantou em inglês lá, foi feito no Movie Maker. Podia mostrar esse vídeo na segunda, né? Ah, até parece. Ainda tô cantando Simple Plan. Deixa eu ver se eu lembro um outro. Ó, o da Adobe, vocês manjam? Tem um Virtual Dub. Oi? Não, Como, Guilherme? o Vegas, O O Virtual Vegas Dub. é o da Sony, também é muito conhecido. olha, O Vegas. O Premiere, né, que é o da Adobe, muito utilizado. Isso. E existe até aplicativo online de edição de vídeo, né? E aí ele fala aí, ó, ele edita as imagens, faz retoques, modifica as fotos. Ah, não, esse que ele tá falando aí é Photo Editor, né? Um editor de fotos chamado Movave. Mas o Movave também é um editor de vídeos, né? Não é tão caro quanto o da Adobe e atende, assim, um uso mais simples, né? Mais básico. E existem outros, né? O Vegas, por exemplo. Esses programas são bem caros, né? Os da Adobe, da Sony, porque eles são muito completos, né? Atendem todo mundo. Beleza, e aí ele começa a falar um pouquinho dos aplicativos da Adobe, né? Começando aí do Photoshop, né? Que faz edição e composição de imagens. Então, com o Photoshop a gente consegue tirar olhos vermelhos, a gente consegue fazer montagens, a gente consegue criar é, novas imagens também, novos produtos, a gente consegue fazer um banner, né? Fazer várias coisas para poder trabalhar com marketing, para poder trabalhar com edição de fotos, né? E vários usos aí, né?
O Lightroom... Diga. Não, pode terminar. Não, eu só ia continuar, pode falar. Não, pode terminar, cara. O Lightroom processa e edita as fotos digitais. Eu nunca trabalhei com esse, gente. Eu não sei exatamente a diferença. Eu sei que ele é mais simples que o Photoshop. Né? Não sei se alguém de vocês já trabalhou aí. Pode falar, Guilherme. É aqueles programas que os caras fazem desenho 3D, aquelas paradas todas lá. Pique dos Vingadores lá, que faz maior projeção. Qual é o nome, você sabe? Boa pergunta. Não sei também, vamos descobrir. Qual o programa de edição usado em Hollywood? Ó, já apareceu. Olha lá. Ele tem até uma lista de filmes que já foi usado em cada um, ó. Ó, Premiere. Avatar, Superman, Hugo, Deadpool. Todos foram feitos pelo Premiere. Avid. Também é um software para Mac. Vamos ver se tem algum filme aqui. Não fala. Lightworks. Também não tem nenhum filme. Também não tem nenhum filme falando. DaVinci. Sony Vegas. Sony Vegas. E muitos programas eles são utilizados em parceria. Então, às vezes, o cara põe um efeito no After Effects, aí joga no Vegas, aí joga no Premiere. Ele utiliza o melhor de cada um dos programas, né? Só fala olha lá. Stranger Things foi feito a abertura no After Effects. Esse é carinho, viu? Também. O Adobe After Effects. Que se você compra a suíte já vem tudo, né? Olha lá, quais editores de filmes são usados no cinema? É um vídeo, depois vocês pesquisam lá e me falam. Mas é bem interessante essa pergunta. Mas a gente vê que o Premiere ele é campeão, né? Tem um amigo meu que ele edita a Globo, o SPTV. Eu não lembro se é o SPTV, o Jornal Nacional ou o Jornal da Globo. É um dos três. Ele edita e as reportagens, né? E aí ele faz lá toda a parte e ele fala que só usa o Premiere. Não usa computador da Apple, é tudo Windows, né? Mas como fala, ele fala, a ilha de edição é muito, muito louca. Ele fala, tem um monte de teclado, um monte de coisa justamente para facilitar o seu trabalho, né? Sabe? Continuando aqui, o Illustrator faz ilustrações gráficos vetoriais. Esse daqui, gente, é o concorrente do CorelDRAW. Então, ele faz a mesma coisa que o CorelDRAW. Bom para fazer logo, para fazer imagens vetoriais, né? Para fazer, por exemplo, um desse aqui, ó. O CorelDRAW ia ajudar bastante, né? Fazer, olha lá, esse daqui também, ó. Fazer o logo da essa, né? Ia ajudar o CorelDRAW. Ou o Illustrator, né? O InDesign cria design e layout de páginas para publicação impressa e digital. Esse aqui é muito utilizado para fazer sites, né, páginas de sites e tal, para deixar tudo no padrãozinho e lançar para o HTML, né? Vocês que já estudaram essa parte de edição aí de sites, vocês sabem melhor que eu. Qual programa que vocês usavam na aula de web design? Eu tenho até gravado até hoje no computador. Deixa eu ver. Calma aí, pessoal. Deixa eu ver se eu acho. Eu usava na época o CorelDRAW e aí a gente importava para um outro que chamava Dreamweaver. E esse Dreamweaver aí, ele montava os sites. Visual Studio Code. O Visual Studio. Então, já é mais atual, né?
a forma como ele trabalha e tal. E hoje em dia quase você não precisa mexer na linguagem, né, da programação do site. É tudo muito mais visual, muito mais interativo. Com esse negócio de HTML 5.0 e tal. Era da hora mexer com o site, velho. Só que era tempo, hein? Gasta um tempo danado, mas você vê quanto custa um site? Um site informativo de uma empresa, uma metalúrgica, por exemplo, você pode cobrar R$ 2.000. E não é Só isso. caro. E não é caro. É barato. Uhum. Mas também você fica aí o quê? Uns 2, 3 dias, né? Mas, pô, imagina se você tivesse 10 sites para fazer por mês. É um ramo que ganha muito dinheiro, é pouco, professor? Hoje em Ganha dia. muito, porque. Só que assim, você tem que estar sempre se especializando, né? Porque é uma tecnologia que vai sempre melhorando, crescendo, né? Então não adianta você só saber montar o site informativo. Você tem que começar a mexer com e-mail, mexer com outras coisas para poder melhorar o seu currículo ali, né? Entendi. Vamos lá. Bom, e aí a gente tem o Experience Design, cria designs e protótipos de experiências de usuários para a web, também voltado aí para a web, né? Esse aqui eu nunca vi. E é beta, na época era beta, acho que ele não cresceu esse aqui não. Viu? Olha lá, o Premiere Pro, que é isso que a gente falou que faz a edição de vídeos, né? Ele consegue cortar vídeo, ele consegue colocar uma vinheta, a gente consegue introduzir áudio por trás de algum vídeo, né? Tirar o áudio do vídeo, consegue colocar aquele deixa o like lá embaixo, né? Consegue colocar aquela faixa embaixo mostrando alguma coisa, né? E tudo mais. Premiere ajuda muito na edição, né? O After Effects, que faz efeitos num vídeo. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram aquele youtuber, chama Poladofu. Ele, na época que ele estourou, ele era especialista em efeitos. Então, ele fazia chamas na mão, ele fazia água soltando, fazia um Kamehameha, né? Então, ele utiliza isso daí. Project Felix. Efetuou composição de 2D e 3D simplificada para imagens realistas. Eu nunca vi esse também, não. Dreamweaver, né, aquele que eu falei que fazia um site, né, não se usa muito mais hoje, né. Se a gente for ver aqui, ó, vamos ver aqui a suíte da Adobe. Eu queria ver os programas. Acho que tem que colocar compre agora aqui. Olha o valor aí. 124 por mês. Todos os programas da Adobe. Se o cara só quer usar o Premiere, R$ 90 por mês. Só o After, 90 por mês. Animate, Audition, né? Então são vários diferentes. Aí ele tem aqui também, ó, fotografia, Photoshop, Lightroom, design gráfico, que a gente falou, o Illustrator, o InDesign, InCopy, o Acrobat, né, que é o editor de PDF, ilustração, Photoshop Illustrator, o I e o X, criação de designs e protótipos de compartilhamento, experiência de usuário, também é uma coisa muito mais acima, né, mais elevada, né. Tem um número me ligando aqui toda hora. O Acrobat PDF, que é aquele de edição de PDFs, né? 3D, que é Vixe, é um monte de programa que eu nunca vi esses daqui, hein? Mas também existem, né? E redes sociais, que é utilizado muito, é o Premiere Pro e o Lightroom. O Lightroom é muito bom para fazer esses comunicados. Então, por exemplo, uma empresa tem lá no Instagram que colocar, lançar que segunda-feira vai ter uma live, ou que tem uma promoção, né? Alguma coisa assim. Então ela utiliza o Lightroom, né?
Isso é uma versão paga, né? Custa R$ 43 por mês. Porém, tem um programinha chamado Canva que você consegue fazer coisas muito boas de graça, né? Pelo seu celular ou pelo seu computador. Então é bom a gente sempre procurar que existem alguns programas gratuitos. Vamos pular aqui porque tem muito programa aqui que foi descontinuado, né? Nessa suíte. Aplicativos de desenho 2D e 3D. Então, a gente aqui vai para outro lado, né? Que é o lado da engenharia. Quando a gente fala aí, lembra que a gente falou, que eu falei para vocês? Ó, vamos pesquisar o programa para engenheiro. O AutoCAD é um dos mais utilizados, né? Foi desenvolvido aí pela Autodesk em 82 e está aí até 2022 com versões cada dia mais pesadas, mais completas, né? E mais caras também. É um dos primeiros programas desse gênero a rodar em computadores pessoais. Atualmente o AutoCAD só roda em Microsoft Windows e macOS, então ele é limitado, gente. Ele não vai funcionar em Linux nem em outro sistema operacional. Somente Windows e Mac. Já existiram versões de Unix, né? Mas não tem mais. E o AutoCAD, ele também tem a sua versão 3D. Porém, muita gente não usa porque é muito complexo. O pessoal utiliza mais o Inventor, SolidWorks e outros programas aí que vocês vão pesquisar e me falar, né? E aí tem versões diferentes do CAD, né? Por exemplo, esse BRL CAD é um aplicativo, se não me engano, esse é gratuito. Olha lá, começou a criação do design, BRL CAD, em 79, 83, ocorreu o desenvolvimento de um pacote unificado de lançamento. E ele tem o código aberto. Qual é o sistema operacional com código aberto mesmo, gente? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Valor. Oi. Qual que é o sistema operacional com código aberto mesmo? É o Linux. Exatamente, o Linux, né? E esse BRL CAD ele foi desenvolvido justamente para rodar no Linux, Solaris, macOS e Windows, né? E aí existem outros programas, FreeCAD também roda os aplicativos, os programas, os mesmos do AutoCAD, né? E são baratos, são de graça, quer dizer. E aí a Autodesk ela tem inúmeros outros aplicativos, né? Para poder se utilizar a parte de 3D, para fazer outros tipos de modelagem, nuvem de pontos e outras coisas aí que são mais voltadas para os engenheiros, né? Tá falando que a Autodesk entrou também na App Store em 2012, né? Então hoje em dia já existe o aplicativo para celular do AutoCAD, né? Para poder abrir os projetos. Talvez não dê para editar, mas pelo menos para abrir dá, né? E é isso aí, gente. Ele está mostrando um resumo aí. Mas basicamente, gente, os programas aí de edição de vídeo e de fotos, né? E também os programas de engenharia, os programas de modelagem, né? Que são, por exemplo, aí o AutoCAD, mas a gente pode falar de SolidWorks, de Inventor, né? E tudo mais. Bom, como tem pouca gente hoje, você fez a pesquisa, ou Guilherme Oliveira? Opa, professor, fiz sim. Beleza. Mas vamos deixar para amanhã, que aí eu vou lançar no grupo do Santo Amaro e todo mundo fala junto. Fechou? Professor, só tira uma dúvida minha. Belezinha. Eu pesquisei aqui, até deixei aberto aqui, né? Aparece aqui. Você quer que escreve ou pode entrar no site falando aqui? Bom, qual que é o enunciado? Vamos lá. Ó, top 20 plataformas de software para desenvolvimento de Não, o aplicativos. enunciado que eu passei.
Para a quarta, vocês têm que pesquisar e elaborar uma lista de programas para um desenvolvedor de aplicativos para Android e para um engenheiro civil. Beleza? Fechou. Então, vocês têm que gerar uma lista. De onde vocês vão tirar, é com vocês. Tá bom? Fechou. Beleza. Então amanhã, gente, sem falta, eu vou cobrar o pessoal lá no grupo, pra eles não Então hoje esquecerem. fica essa pesquisa pra gente fazer. Pra Não, amanhã. vocês têm atividade. Vou fazer atividadezinha para vocês. Mas não esqueçam da pesquisa. Tá bom? Valeu, galera. Boa noite para Falou. vocês. Valeu, Falou. professor. Até amanhã. Tchau, tchau. Falou, Gui. Tchau.